No vídeo de hoje eu vou te mostrar como montar um robô seguidor de linha usando componentes simples e acessíveis. A estrutura do robô vai ser uma base quadrada, com dois motores e uma esfera como terceiro apoio. O nome técnico desse tipo de robô é robô móvel com tração diferencial, mas tu pode chamar ele de carrinho também. E os componentes que a gente vai usar nesse projeto são dois motores de corrente contínua, um Arduino Uno, 4 relés, dois sensores ópticos e uma bateria. Eu vou usar os relés para controlar o sentido de rotação dos motores. Com essa ligação, podemos facilmente inverter a polaridade dos motores e com isso inverter o seu sentido de rotação. Se eu deixar os dois relés desligados, o motor não se move. E se eu ligar o relé da esquerda, o motor gira em um sentido, e ligando da direita, ele se move no sentido contrário. Para isso, tu pode usar 4 módulos de relé, ou então somente um módulo que possua 4 relés. A única diferença que vai ter é a quantidade de fios necessárias para fazer as ligações com o Arduino. Os sensores ópticos medem a reflexão da luz. Eles possuem duas saídas, uma digital e uma analógica. Para esse tipo de projeto, eu gosto de usar a saída analógica, onde a tensão tende a 0 quando o sensor está sobre uma superfície colorida, e 5 volts quando a superfície é preta ou então não tem reflexão de luz. Os relés vão conectados nos pinos digitais do Arduino, enquanto os sensores ópticos nas entradas analógicas. Como fonte de energia, eu vou usar essa placa, que é similar a uma power bank, utilizando uma bateria de lítio junto com um circuito de carregamento e outro que eleva a tensão dela para 5 volts. Mas tu também pode utilizar qualquer outra power bank para alimentar o circuito direto pela USB, ou então uma bateria de tensão superior conectada na entrada de alimentação do Arduino. E agora que tu já conhece todo o circuito do robô, a gente pode começar a montar ele. Eu vou começar marcando os furos dos motores, placas e outras partes mecânicas. Para facilitar um pouco as ligações e reduzir o número de fios, eu vou utilizar esse Arduino que eu mesmo fiz, que já tem integrado a ele os 4 relés que eu preciso. E também me facilita um pouco a conexão dos sensores ópticos. Inclusive, eu ensino a fazer o projeto dessa placa e outras no meu curso de KiCad. O link do curso está aqui na descrição desse vídeo. Depois de fazer todos os furos, eu posso começar a fixar as placas. A ideia desse robô é seguir uma linha feita com fita isolante, e a função dos sensores ópticos é detectar essa linha. E para isso eu vou posicionar os sensores com um espaço de mais ou menos uns 4 centímetros entre eles. Em seguida eu vou finalizar as ligações utilizando os fios. E é assim que o robô vai ficar. Agora que eu já tenho ele montado, eu posso começar a trabalhar na programação dele. Aqui no código eu já fiz as definições básicas dos pinos, então eu disse quem está ligado no que e já defini quem é a entrada e quem é a saída. Eu não vou me apegar muito aqui a cada detalhezinho do código. O primeiro passo aqui é fazer a movimentação do robô, e para isso a gente vai usar os 4 relés. Se eu colocar todos os pinos de controle dos relés em nível baixo, o robô não se move. E é isso que eu vou fazer aqui no setup para garantir que o robô vai começar sem se mover. Aí aqui eu tenho o relé 1 e 2 controlando um dos motores e o relé 3 e 4 controlando o outro motor. E para movimentar o robô eu preciso somente ligar um relé de cada motor. Então eu vou ligar aqui 1 e 3. Isso aqui que eu fiz vai mover os motores, mas eu não tenho como dizer exatamente com que sentido. E para descobrir isso só tem uma forma, é carregando esse código no Arduino. Então eu vou conectar o cabo na USB do robô e vou carregar o código no Arduino. E agora com o código carregado eu vou colocar o robô na mesa e vou ver exatamente qual o movimento que ele vai executar. Essa combinação a gente pode ver que faz o robô girar em torno do próprio eixo para a direita. Então isso significa que essa combinação aqui do relé 1 e 2 faz o motor da esquerda ir para frente e essa combinação faz o motor da direita ir para trás. E agora que eu sei o efeito dessa combinação, eu posso transformar ela em uma função com o nome do movimento correspondente. Eu gosto de chamar esse aqui de gira direita. Perfeito, agora eu tenho a função que faz o motor executar esse giro que a gente viu. E a partir dela eu consigo criar as outras funções de movimento. Invertendo aqui os dois sentidos, botando low aqui, high aqui, low para esse pino e high para esse, o robô vai girar no sentido contrário, ou seja, vai girar para a esquerda. Outras duas funções que eu gosto de criar é a função esquerda e a função direita. A função de gira direita e gira esquerda faz o robô girar em torno do próprio eixo dele, movendo um motor para frente e outro para trás. Essas duas funções, em vez de girar um dos motores para trás, eu desligo ele. Então aqui o motor da direita eu vou desligar, enquanto nessa outra eu vou desligar o motor da esquerda.
Então agora eu já consigo fazer o meu robô ir para a direita e para a esquerda. O próximo passo é criar a função para ele ir para frente, onde eu tenho que simplesmente mover os dois motores para frente. Então eu vou inverter o motor da direita. Vou fazer também a função que movimenta o robô para trás. Para isso eu só preciso inverter a função que move ele para frente. E por fim a função que para o robô, que é simplesmente desligando todos os relés. Agora que eu já programei e testei todas as funções de movimento, o próximo passo é criar a função para ler os dois sensores. Eu vou criar uma função geral que consegue ler o valor de qualquer um dos sensores e retornar o seu estado. Então ela vai ter um valor de retorno, que é um número binário. Eu vou chamar ela de ler sensores e ela vai ter aqui um parâmetro de entrada, que vai ser o número do sensor. Aí aqui no corpo da função eu vou ler o sensor selecionado. Para isso eu vou utilizar um switch case. Caso o número do sensor seja 1, eu vou ler o primeiro sensor. Antes disso eu tenho que declarar a variável do sensor. Sensor é igual a analog read sensor 1. E vamos inserir o case para o sensor 2. Vai ficar a mesma coisa da anterior, sensor igual a analog read, só que agora eu vou usar o sensor 2. Aliás, acabei de perceber aqui um erro, deveria ser, vou botar sensor lido, que eu estava com o mesmo nome dessa variável aqui de cima, agora está tudo certo. Dessa forma, a variável sensor lido vai receber o valor do sensor que eu selecionei quando chamar a função. E usando um if, eu vou comparar se o valor da variável sensor lido é maior que o valor de limiar. O limiar é uma definição que eu coloquei aqui em cima, ó. Vai ser o valor da entrada analógica que equivale a nível lógico alto no meu sensor. Ou seja, se a tensão no pino do conversor AD for maior que o limiar, a minha função vai fazer um return 1, indicando que o sensor está em cima de uma linha. Caso contrário, aí eu vou usar esse else. Se for menor que o limiar, a função vai retornar 0, indicando que o sensor está apontado para uma superfície colorida. Fiz aqui um código bem simples para testar a função. Eu estou somente lendo cada um dos sensores e mostrando no monitor serial. Aí eu já carreguei o código no Arduino. Estou com o robô na superfície azul da minha mesa. Quando eu coloco ele em cima de alguma coisa preta, o sensor já subiu para 1. Então isso significa que o nosso sensor está funcionando perfeitamente. E agora que eu já tenho as funções para mover o robô e também fazer a leitura dos sensores, eu já posso programar o movimento dele. Então a lógica do movimento do robô é relativamente simples. Se os dois sensores estiverem fora da linha, o robô anda para frente. Se o sensor da direita tocar na linha, significa que o robô está torto nesse sentido, então ele tem que se mover para a direita. Se o sensor da esquerda tocar na linha, então significa que o robô está torto para a direita, então ele tem que se mover para a esquerda. E eu vou colocar uma quarta condição, que se os dois sensores estiverem em cima da linha ao mesmo tempo, o robô vai parar. Para fazer esse programa eu vou utilizar 4 ifs, um para cada condição. Claro que tu pode fazer isso aqui de diversas formas diferentes. A primeira condição que eu vou utilizar é com os dois sensores em 0. E isso aqui vai fazer o robô se mover para frente. Agora eu vou copiar esse if e vou simplesmente trocar as condições aqui. O sensor 1 é o da esquerda, então quando ele tocar na linha, o robô tem que se mover para a esquerda. E quando o sensor 2 toca na linha, o robô se move para a direita. E se os dois sensores tocar na linha, ele deve parar. Então agora eu vou carregar o código no robô e a gente pode testar ele. Fazendo alguns testes aqui antes de gravar, eu vi que o robô estava errando bastante, ele estava se perdendo muito da linha. Então eu decidi diminuir essa distância entre os dois sensores. Ela está praticamente do tamanho de uma fita isolante. Aí ele está errando bem menos e está conseguindo fazer o caminho completo que eu montei aqui com a fita. Essa solução que eu mostrei para vocês é uma forma fácil de montar um robô seguidor de linhas. E essa base que eu usei pode ser utilizada para montar outros projetos parecidos. Então se tu gosta desse tipo de projeto, me fala aqui nos comentários quais outros robôs eu posso fazer utilizando esse mesmo protótipo. E se tu gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo sobre eletrônica, não esquece de te inscrever no meu canal.